Olá, pessoal da primeira série. Tudo bem com vocês? Na aula de hoje vai ser uma retomada dos conteúdos que nós vimos no semestre anterior, principalmente aqueles que eu percebi que vocês apresentaram mais dificuldade. Então, no início dessa aula, eu faço a retomada de alguns conceitos, começo com cinemática, movimento retilíneo uniformemente variado, movimento uniforme, retilíneo uniforme, e eu foco principalmente em queda livre e lançamento vertical, porque é o conteúdo que apresenta um pouco mais de cuidado. Eu não diria dificuldade, mas sim cuidado. Então, essa lista é mais focada no sentido de queda livre e lançamento vertical. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me chamar, é uma aula de revisão, então qualquer dúvida pode chamar, pode perguntar, certo? Sejam bem-vindos. Beijos, boa aula! Da primeira série. Para dar início à nossa retomada de conteúdo, primeiro vamos retomar o conceito de cinemática. O que é cinemática? Então, a cinemática é o ramo da física que procura descrever os movimentos sem se preocupar com as causas, forças que originam esses movimentos. Então, a cinemática, ela estuda os movimentos, mas ela não estuda as forças que provocam esses movimentos. Dentro da cinemática, nós estudamos alguns tipos de movimento, como o MRU, que é movimento retilíneo uniforme, ou seja, é um tipo de movimento em que a aceleração é nula, ou seja, a velocidade é constante. E também estudamos o movimento retilíneo uniformemente variado, em que a aceleração é diferente de zero. É aqui. Então, vamos retomar. O que seria o MU? Movimento uniforme. A velocidade não varia, ou seja, eu tenho uma velocidade constante. Corpos em MU, movimento uniforme, percorrem espaços iguais, em intervalos de tempos iguais. Olha só, vocês podem observar aqui nesse mapa conceitual os gráficos. Então, dentro do movimento retilíneo uniforme, eu tenho o movimento progressivo, onde a velocidade é maior que zero, e tem o movimento regressivo, em que a velocidade é menor que zero. Então, observe o gráfico aqui de um movimento progressivo, um gráfico do espaço pelo tempo. E aqui nós temos o mesmo gráfico, mas agora em um caso que a velocidade é menor que zero, ou seja, o movimento regressivo. As equações. Para calcular a velocidade em um movimento uniforme, nós temos que velocidade é igual à variação do deslocamento dividido pelo intervalo de tempo. Então, ΔS é o deslocamento, ou seja, posição final menos posição inicial, e o intervalo de tempo é o tempo final menos o tempo inicial, certinho? Então, em um movimento uniforme, o carro afasta-se 40 km a cada hora. O movimento retilíneo uniformemente variado. Então, o movimento retilíneo uniformemente variado, ou MRUV, é aquele que é realizado em reta, por isso que fala retilíneo. Além disso, apresenta variação de velocidade sempre nos mesmos intervalos de tempo, uma vez que varia da mesma forma, o que revela constância. O movimento é chamado de uniformemente variado. Então, o conceito
A trajetória reta desse movimento pode ocorrer tanto na horizontal quanto na vertical. Exemplo disso é um carro percorrendo um trecho retilíneo em uma estrada, um foguete sendo lançado ao espaço. Então, nós temos o exemplo do carro na horizontal e o exemplo do foguete na vertical. Dessa forma, a média da aceleração é igual à sua variação ocorrida em determinados intervalos de tempo, o que é conhecido como aceleração instantânea. Então, a equação, a fórmula que nós utilizamos. Então, velocidade é igual a velocidade inicial mais aceleração dividido pelo tempo. Lembrando que no sistema internacional, a unidade de medida de velocidade é metros por segundo, a unidade de medida de aceleração metros por segundo ao quadrado e de tempo segundo. Então, quando alguém desenvolve um movimento uniformemente variado, a sua velocidade aumentará ou diminuirá de forma constante a cada segundo. Quando essa velocidade aumenta, dizemos que seu movimento foi acelerado. Quando diminui, dizemos que o seu movimento foi retardado. Então, o movimento retilíneo uniformemente acelerado ocorre quando um corpo cuja velocidade aumenta sempre na mesma proporção ao longo do tempo. Se eu tenho um aumento na velocidade, então eu tenho um movimento acelerado. Um movimento retilíneo uniformemente retardado ocorre quando um corpo em movimento reduz sua velocidade de forma constante ao longo do tempo. Certinho? Relembrou aí do movimento uniformemente variado? Aquele que tem uma variação da velocidade? As fórmulas da velocidade. Então, a fórmula da velocidade média, como eu já expliquei ela anteriormente para vocês, ela é utilizada em um movimento retilíneo uniforme, em que a aceleração é nula. Já a fórmula da velocidade instantânea, ela é utilizada em um movimento uniformemente variado, ou seja, apresenta uma aceleração. Nós temos também a fórmula da velocidade na equação de Torricelli. Essa equação aqui, ela é utilizada em casos em que o enunciado não te apresenta o tempo. Então, observe que na equação de Torricelli, v ao quadrado igual v0 ao quadrado mais 2 vezes a vezes ΔS, não tem tempo. O intervalo de tempo não é utilizado no cálculo da aceleração, nesse caso. A função horária do espaço em um movimento retilíneo uniforme, nós temos que a posição é igual à posição inicial mais a velocidade vezes o tempo, e nós temos a função horária do espaço no movimento retilíneo uniformemente variado, que seria toda essa equação aqui, né? Então, posição é igual à posição inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. E também temos a fórmula da aceleração. A aceleração é igual à variação da velocidade dividido pelo intervalo de tempo, pela variação do tempo. Lembrando sempre que variação da velocidade é a velocidade final menos a velocidade inicial. Variação do tempo, tempo final menos tempo inicial, certinho? Agora vamos falar específico de queda livre e lançamento vertical. Se soltarmos ao mesmo tempo e da mesma altura duas esferas de chumbo, uma pesando 1 kg e outra 2 kg, qual delas chegará primeiro ao chão? Os antigos gregos acreditavam que quanto maior fosse a massa de um corpo, menos tempo ele gastaria na queda. Será que os gregos estavam certos? Então, até nos dias de hoje, quando eu falo sobre isso, pergunto em sala de aula,
todo mundo associa o tempo de queda à massa do corpo. Mas será que essa ideia é certa? Então, o físico italiano, Galileu Galilei, realizou uma célebre experiência no início do século XVII, que desmentiu a crença dos gregos. Conta-se que pediu a 2 assistentes que subissem no topo da Torre de Pisa e de lá abandonaram, cada um corpo de massa diferente do outro. Para a surpresa geral dos presentes, os 2 corpos chegaram ao solo no mesmo instante. Então, a massa dos corpos não influencia no tempo de queda, ok? Quer dizer, então, que o tempo de queda de um corpo não depende da massa? Exatamente isso. Ao contrário do que a maioria das pessoas imagina, a massa de um corpo não influi no seu tempo de queda. Quer dizer, então, que se eu soltar ao mesmo tempo e de uma mesma altura uma pena e um parafuso de ferro, os 2 chegarão juntos ao chão? Sim, se o experimento for feito no vácuo, sem a presença do ar, que vai atrapalhar muito o movimento da pena, o que é mais leve. Então, o que vai influenciar a professora? Isso não é verdade, porque se eu pego uma maçã e uma pena e eu jogo elas de uma mesma altura no mesmo instante, é óbvio que a maçã vai cair primeiro. Por que que isso acontece? Devido à resistência do ar. A pena, por ser mais leve, ela vai sofrer mais influência da resistência do ar. Mas se o mesmo experimento for feito no vácuo sem a resistência do ar, as 2 irão cair no chão no mesmo instante, tranquilo? Então, o que influencia nessa diferença de tempo da queda dos corpos é a resistência do ar e não as massas dos objetos, tranquilo? Se você ainda não está convencido disso, faça o seguinte experimento. Pega 2 folhas de papel iguais. Uma você enrola e faz uma bolinha de papel e a outra você deixa ela plana. Solta as 2 da mesma altura no mesmo instante de tempo. Pergunto, elas vão atingir ao solo no mesmo instante? Provavelmente, muito provável que não, porque a folha aberta, ela tem uma maior superfície e ela vai sofrer maior resistência do ar. Ou seja, as 2 têm a mesma massa e vão chegar ao solo em intervalos de tempo diferentes. Tranquilo? Convencido? Então, o movimento de queda livre corresponde ao movimento de um corpo abandonado nas proximidades da superfície da Terra. Então, a velocidade sempre se trata de um problema, de uma questão de queda livre, a velocidade inicial é zero, porque ele é abandonado. Então, já no lançamento vertical, devemos imprimir ao corpo uma certa velocidade inicial. No lançamento vertical, você está lançando um objeto de baixo para cima. Para esse objeto entrar em movimento, ele precisa de uma velocidade. Então, nesse caso, a velocidade inicial ela é diferente de zero. Em ambos os casos, queda livre ou lançamento vertical, estaremos tratando de movimentos que se dão com aceleração constante. A aceleração ela é constante e corresponde à aceleração gravitacional, que aí tem um valor aproximado, ela varia um pouquinho de lugar para lugar, mas de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Nos exercícios, geralmente, nós trabalhamos com valor de aceleração igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Nós arredondamos, aproximamos. Serão analisados, portanto, como casos particulares de movimento uniformemente variado e de maneira
e dessa maneira estudados a partir das mesmas equações. Então, a queda livre e o lançamento vertical nada mais é do que uma aplicação, é um tipo de movimento uniformemente variado. Então, nós devemos tomar alguns cuidados quando formos atribuir os sinais às grandezas envolvidas, como o deslocamento, a velocidade, a aceleração, pois elas dependerão apenas do sentido que fixarmos a trajetória. Então, se nós considerarmos aí na subida uma velocidade positiva, né? Então nós temos aí duas possibilidades. Então, atribuir sinal positivo à velocidade, independentemente se o corpo está subindo ou descendo. Aí as grandezas que possuem o mesmo sentido terão também o sinal positivo. E as que possuírem sentido contrário terão sinal negativo. Então, na subida, né, teremos velocidade positiva, deslocamento positivo e a aceleração vai ser negativa. Na descida, velocidade positiva, deslocamento positivo e aceleração também positiva. E também nós temos uma segunda possibilidade, que é atribuir o sinal positivo para todas as grandezas que possuírem orientação vertical de baixo para cima, e sinal negativo para todas as grandezas que possuírem orientação vertical de cima para baixo. Então, nesse caso, na subida, a velocidade é positiva, o deslocamento é positivo e a aceleração é negativa. Na descida, nós temos uma velocidade negativa, um deslocamento negativo e a aceleração negativa. Então, sempre fiquem atentos. Eu prefiro sempre adotar essa segunda possibilidade aqui. Lembrando sempre que essa aceleração, ela está relacionada com a aceleração da gravidade. Então, a aceleração nesses dois casos vai ser o g, que vale aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. E o deslocamento está relacionado à altura. Então, sempre que pedir altura, está relacionado ao deslocamento. Esse tipo de movimento apresenta as seguintes propriedades: a velocidade do corpo no ponto mais alto da trajetória, a altura máxima é zero, instantaneamente. Então, sempre que o exercício te falar altura máxima, quando você joga um objeto de baixo para cima, ele vai atingir a altura máxima quando a sua velocidade final for zero. O tempo gasto de subida é igual ao de descida, desde que ele saia de um ponto e retorne ao mesmo ponto. Então, se ele gasta 4 segundos para subir, ele gasta 4 segundos para retornar ao mesmo ponto. A velocidade num dado ponto da trajetória tem os mesmos valores em módulo na subida e na descida. Então, o mesmo ponto sempre vai ter a mesma velocidade, tanto na subida quanto na descida. O que vai inverter é o sinal, que indica o sentido. Então, em módulo, os valores são iguais. Então, como eu disse anteriormente, as equações que nós utilizamos nesses dois movimentos de queda livre e lançamento vertical são as mesmas que nós utilizamos para o movimento retilíneo uniformemente variado, porque eles são um tipo desse movimento. Então, nós temos aqui que o deslocamento é igual a V0 vezes T mais 1 meio de AT ao quadrado. Lembrando que a variação agora, o deslocamento vai corresponder à variação da altura. Velocidade é igual a velocidade inicial mais a aceleração dividido vezes o tempo. Lembrando que a aceleração agora é a aceleração da gravidade. E velocidade ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais
2 vezes A vezes o deslocamento, mais uma vez, que corresponde à altura, certinho? Então, as equações. Para recordar, vamos fazer alguns exemplos. Um corpo é lançado verticalmente para cima, a partir do solo com uma velocidade inicial de 40 metros por segundo. Desprezando-se a resistência do ar e adotando-se a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determinar a altura máxima. Como eu já disse, a altura máxima vai ocorrer quando a velocidade final for zero, porque enquanto tiver velocidade, ele ainda vai continuar subindo. Então, a altura é máxima, ele para de subir quando a velocidade dele se torna nula. Então, como ele não deu tempo, vamos utilizar a equação de Torricelli. Então, velocidade ao quadrado é igual velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes g vezes ΔH, que é a altura. Então, a velocidade final, nesse caso, é zero. Substituindo os valores, realizando as operações matemáticas. Agora, nesse caso, eu vou utilizar o menos, porque a aceleração da gravidade aqui, né, ela está ao contrário, então ela fica negativa. Nesse caso, vou passar menos 20 ΔH para o outro lado, vai ficar positivo. Esse 20 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, a variação da altura, a altura máxima, vai ser de 80, certinho? 80 metros. Letra B, o tempo gasto na subida. Então, o tempo gasto na subida, para a gente calcular ele, vamos utilizar essa equação aqui. Mais uma vez, para me saber o tempo gasto, ele parou de subir quando a velocidade é zero. Então, a velocidade final é zero, a velocidade inicial é 40, como diz o enunciado, menos a aceleração da gravidade, 10 vezes o tempo. Então, tá negativo, passa para o outro lado positivo, e nós teremos a seguinte situação, de 4 segundos, um tempo igual a 4 segundos. A duração do movimento. Olha só, o tempo de queda é igual ao tempo de subida. Então, se para subir ele gastou 4 segundos, para descer ele vai gastar 4 segundos. Então, o tempo de queda é igual a 4 segundos.